Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Quando Jesus disse que da boca dos pequeninos saía o perfeito louvor, ele estava dizendo que as crianças têm um louvor perfeito? As crianças, quando cantam, o seu louvor é perfeito? Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 14, que diz: Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim. Nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus não está falando que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Jesus não está dizendo que quando elas cantam, o seu louvor é perfeito. Em primeiro lugar, porque não existe louvor perfeito da boca de nenhum ser humano. Todos nós já nascemos em pecado, como é registrado tanto em Salmo 51, verso 5, como também em Romanos 3, 23. Jesus não iria contradizer a Escritura. Da boca de ninguém sai o perfeito louvor. Segundo lugar, porque crianças de peito não louvam. Elas simplesmente balbuciam, choram e buscam amamentar-se do seio de sua mãe. Mas jamais elas louvam a Deus. Então, o que Jesus quis dizer afinal? Para sabermos exatamente o que Jesus está dizendo, devemos recorrer ao texto que ele utilizou, que é o Salmo 8, verso 2. Diz assim: Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Vocês estão vendo? No Salmo 8, 2, está dizendo que da boca de pequeninos e crianças de peito, igual lá em Mateus, suscitaste força. Aqui que está a diferença. Lá está dizendo, tiraste perfeito louvor. E aqui está dizendo, suscitaste força. Por que esta diferença? Porque a Bíblia que Jesus usava em sua época era a Septuaginta. A Septuaginta era uma tradução para o grego da Bíblia hebraica feita 200 anos antes de Jesus nascer por 70 rabinos judeus. Então, esta era a Bíblia que todo judeu usava naquela época. Algumas variantes na tradução são encontradas da Septuaginta para o original hebraico. E como lá na Septuaginta está escrito desta forma, tiraste perfeito louvor, então foi assim que Jesus respondeu para os doutores da lei. Porém, eles sabiam exatamente como estava também no texto original. No texto original nós vemos a diferença, que é tiraste perfeito louvor para suscitaste força. Então qual é o verdadeiro significado disso? O verdadeiro significado é que das crianças, ou seja, daquelas pessoas pequeninas, Deus levantava força para calar os seus inimigos. Israel era tido como uma pequena nação, mas diante de todas as suas guerras, Deus sempre lhe fazia vitorioso. O próprio rei Davi, que escreveu este salmo, ele também, quando enfrentou Golias, ele era inexperiente, e Golias um homem de guerra. Ele era como uma criança diante de Golias, mas Deus tirou força de onde não havia, para que fizesse emudecer os inimigos, e assim deu vitória para Israel sobre os filisteus. Da mesma forma, na época de Jesus, os mestres da lei, os saduceus, os fariseus, os escribas, se consideravam os homens mais sábios, os mais fortes, os mais intelectuais. No entanto, eles não reconheceram Jesus Cristo como Salvador. Aquelas pessoas que cantavam Hosana, estavam dizendo, Hosana quer dizer salva-nos. Então eles se incomodaram, perguntando para Jesus, você não se atenta para isso que estas pessoas estão lhe chamando de Salvador? E Jesus está dizendo, sim. É da boca destas pessoas que vocês consideram nada, ou seja, crianças pequenas, figuradamente falando, é que de fato Deus tira força. E neste caso que Jesus utilizou a versão Septuaginta, ele está dizendo, o louvor sai disso daí. O nome de Deus será glorificado a partir do momento que pessoas que vocês desconsideram, elas realmente entendem os planos de Deus. Paulo falou isso também em 1 Coríntios 1, 27, quando ele diz que Deus levanta fracos para confundir os fortes. E Jesus também, na sua oração, quando disse em Mateus capítulo 11, a partir do 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Portanto,
nós não temos aqui nenhuma alusão que da boca das crianças saia o perfeito louvor, e sim que daqueles que são aos olhos do mundo considerados fracos, Deus levanta força para fazer calar os seus inimigos, da mesma forma que aquelas pessoas que cantaram para Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, e com estas palavras de Jesus, calaram os inimigos de Jesus.